Bom, meninos, então, se vocês assistiram o vídeo que eu propus para vocês, o assunto lá, então, é basicamente estatística. E a gente precisa ver essa noção de estatística aqui. E lá no vídeo ele dá uma boa explicação sobre a porcentagem, que vai ser uma ferramenta dentro da estatística. Bom, vamos ver aqui, né? O que é a estatística? Estatística é a parte da matemática em que se investigam os processos de obtenção, organização e análise de dados sobre uma população, uma coleção de seres quaisquer e métodos de tirar conclusões e fazer predições com base nesses dados. Ou seja, trocando em miúdo, estatística é a parte da matemática onde se trabalha com conjuntos e se organiza esses conjuntos, né, de forma a poder analisá-los, tá bom? Essa estatística, muitas das vezes, é baseada em pesquisa, tá? E o que seria pesquisa? Segundo o dicionário, pesquisa é o ato ou efeito de pesquisar, investigação e estudo minucioso e sistemático com o fim de descobrir fatos relativos a um campo do conhecimento. E no nosso país, uma das pesquisas mais famosas é a pesquisa do IBGE chamada Censo, que é feito de 10 em 10 anos. Esse ano mesmo era para estar sendo feito o censo, que não é só contar a quantidade de habitantes que tem numa região, no município, no estado ou no país, mas sim eles fazem uma enorme quantidade de perguntas preenchendo questionários e desses questionários se organiza para poder se analisar esses dados. A gente precisa ter aqui ideia de algumas definições. Bom, então, o que seria, dentro da estatística, a população? População é o conjunto de tudo o que se interessa ao estudo de um problema de pesquisa, segundo algumas características pré-selecionadas. Então, por exemplo, se eu vou na sala de vocês e vejo assim, qual é a quantidade de alunos com mais de 18 anos e abaixo de 22 anos? Isso é uma característica pré-selecionada. Aqueles alunos que atenderem, né, essa quantidade, a gente dá o nome de população. Nesse caso, a população também pode ser toda a sala. Só que aí eu vou separar eles segundo alguns critérios. E o critério meu, dentro nesse caso, seria os alunos entre 18 e 22 anos. Nesse caso, eu posso dizer que os alunos que entrarem nesse conjunto caracterizam uma amostra. Qualquer subconjunto não vazio de uma população, ou seja, qualquer parte não vazia de uma população, eu dou o nome de amostra. Então, de toda a sala do terceiro ano, aqueles alunos que atendem à característica pré-selecionada, que são os alunos de 18 a 22 anos, eu chamo de amostra. Esses alunos são amostras. Dentro dessa amostra, esses alunos são chamados de variáveis. São as variáveis dentro da amostra. O que é uma variável, então? Tem por característica apresentar uma variabilidade quando são realizadas sucessivas mensurações, ou seja, sucessivas buscas de características. Eu estou medindo, né? Mensurar significa medir. E aí surgem as variáveis. Existem as variáveis qualitativas e as variáveis quantitativas. As variáveis qualitativas é a característica numa pesquisa por se referir a uma variação subjetiva. Já a variável quantitativa caracteriza numa pesquisa por se referir a avaliações objetivas de caráter numérico. Então, por exemplo, dentro da minha amostra, eu tenho 3 alunos. Essa é a quantidade, tá vendo? A variável quantidade de alunos. Dentro desses 3 alunos, eu tenho alunos de cor parda, de cor branca, de cor negra, né? Eu tenho meninos, eu tenho meninos, aí já é a qualitativa, entendeu? Bem tranquilo, né?
Como que se dá uma fase de uma pesquisa ou estatística? Olha, a primeira coisa eu tenho que definir qual é o problema. Lembra que aqui no exemplo que eu usei com vocês, eu falei assim, ó, alunos que têm a idade de 18 a 22 anos. Isso eu defini qual seria o problema. É o tema que vai nortear a pesquisa. Formulação de um plano de cotela de dados. Nesse caso, permite definir qual o melhor instrumento para coletar os dados da pesquisa. Qual que seria o melhor instrumento? Vai ser visual? Vai ser por entrevista? Entendeu? Vai ser contar utilizando algum instrumento? Isso é a forma de coleta, né? Eu falei cotela, né? Desculpa aí. Plano de coleta de dados. Como que eu vou adquirir esses dados? Vai ser visualmente? Vai ser por entrevista? Vai ser virtual? Então é isso que eu vou estar fazendo. A coleta dos dados em si, então, é a execução do plano de coleta de dados com o uso do instrumento proposto. Entendeu? Computacional, eu vou estar fazendo através de um papel e caneta. Como é que vai ser isso? Análise dos dados coletados. Permite organizar e analisar os dados coletados. Nessa fase aqui, para se organizar os dados, né, a gente pode utilizar vários instrumentos. E eu vou mostrar para vocês aqui as tabelas, que é uma das formas mais tranquilas de estar organizando. E a apresentação dos dados coletados. Forma de expor os resultados da pesquisa. Tem que ser uma forma de expor de forma que qualquer pessoa possa, ao ler essa análise, ele já entende o que foi proposto. Bom, vocês já tiveram a oportunidade de estar vendo, por exemplo, o site do IBGE? O IBGE significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, do Brasil. Esse site é do governo, mantido também pelo governo, ele traz inúmeras informações com relação à estatística do Brasil, tá? A gente vai dar uma navegada aqui só para ver. Eu vou clicar aqui para a gente ir lá, tá? Bom, então esse aqui é o site do IBGE, ó, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Observe que ele tem uma quantidade enorme de informações, enorme. Então cabe ao pesquisador, a pessoa que está buscando informação, filtrar, né, aquilo que ele quer estar buscando no site do IBGE. Veja que aqui, ó, ele está atualizando a todo momento a quantidade de habitante no Brasil. Essa quantidade ela é o que? Estimada, porque o censo não está sendo realizado. Então, observe que aqui, a hora que terminar esse reloginho aqui, já vai aumentar ou diminuir isso daqui. Olha lá, ó, aumentou 1 habitante na população brasileira. 211.502.286 pessoas nesse momento. A inflação, né? São dados econômicos do país. Olha o PIB, né? Produto Interno Bruto, nesse quarto trimestre de 2019. Quer dizer, ele faz uma análise retroativo, né? Olha lá, aumentou mais 1 habitante. Olha a taxa de desemprego segundo o PNAD, Pesquisa Nacional, agora eu não lembro o resto. Essa aqui, ela não recordo o que era o PNAD. Vamos clicar nele para ver o que é o PNAD? Quando surge a dúvida, a gente clica lá, né? Para ver os indicadores. Olha lá, ó. Ah, lá, ó. O que é o PNAD, ó? Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Isso mostra como que está aqui, ó, para você fazer os seus análises também, tá bom? E a gente agora vai voltar lá para o nosso slide e eu vou explicar para vocês os gráficos. Muitos já conhecem dos gráficos, mas aqui tem gráfico. Vamos ver o que é um gráfico, né? Maravilha? Depois vocês voltam aqui no site do IBGE. Olha aí, os tipos de representações gráficas. Gráfico de coluna, muito comum, né? O gráfico ele tem que ter um título, olha lá, número de acidentes da empresa Fogo e Cia. Nesse gráfico ele tem que falar qual que é a fonte, então esse é o tema e esse aqui é a fonte, olha lá, dados fictícios, né? Tal, foi alguém que criou para nós. Olha o que fala aqui, ó, na vertical.
quantidades de acidentes, 0, 5, 10, está pulando de 5 em 5, né? E aqui é o mês do ano, o mês e o ano, ó, janeiro de 2008, janeiro de 2019, janeiro de 2010, janeiro de 2011, janeiro de 2012, aí vai. Se vocês observarem, ó, janeiro de 2011, se vocês pegarem aqui, infelizmente, eu tenho 3 acidentes, tá vendo? Ó, ele colocou aqui, ó, 3 acidentes em janeiro de 2011. Se vocês vierem aqui, ó, vocês vão observar que em janeiro de 2012 foi que nós tivemos o maior índice de acidentes, foi 20, certo? Esse é um tipo de gráfico, é o gráfico de colunas. Ele pode, inclusive, ser virado aqui na vertical, tá? Esse gráfico aqui, o pessoal gosta de dar o apelido dele de gráfico de pizza, mas é, na verdade, chamado de gráfico de setores, porque esse pedaço que você está vendo aqui chama setor. Também tem um título, né, lá, número de acidentes da empresa Foguecia, tal. Aqui tem uma legenda. Essa legenda também traz, olha lá, ó, tivemos 36,4%, né, aqui está dado em porcento, 36,4% em janeiro, aí é de acordo com a cor. Em janeiro de 2012, né, tá vendo aqui, ó, essa corzinha aqui é referente a essa. Essa corzinha aqui é referente a isso. Quando vocês forem fazer os gráficos de vocês, no dia a dia, ou trabalhando em alguma empresa, tenham cuidado de não deixar muito pequenininho assim, ó, e também de não colocarem cores muito próximas uma das outras, a tonalidade. Por quê? Pode confundir a leitura. Vocês viram que eu quase que eu falei que isso aqui era janeiro de 2008? E não é, né? Então esse aqui é o gráfico de pizza, ou também chamado de setores. E um gráfico que é muito utilizado, ou talvez o mais utilizado, é o gráfico de linha, que é inclusive o gráfico que a gente usa aí na matemática, né, para fazer o gráfico das equações de primeiro grau, de segundo grau. A gente usa linha, então esse aqui é o famoso gráfico de linha. E para usar ele, você tem que ligar o mês e o ano que você quer, por exemplo, ó, janeiro de 2010. Aí eu faço uma reta aqui, ó, por exemplo, ó, faço aqui uma reta. Quando encostar no gráfico, eu viro para cá e encontro. Quer ver? Eu vou ver se eu consigo pegar uma ferramenta que faz isso. Olha lá, então, ó, você pega aqui, ó, janeiro de 2010. Eu vou tentar fazer reto, mas não vou conseguir não. Vixe Maria, tá doido. Olha lá, ó. Quando encosta no gráfico ali, aí você vem e traz reto aqui, ó. Olha, então tá dando o quê? Aproximadamente entre 5 e 10 aqui é metade, talvez 2 aqui, né? 2 pontos a mais, porque metade de 5 e 10 é 2,5. Então tá aqui tá dando próximo de 2, então 7, né? Olha, em janeiro de 2010 deu quanto? 7 quantidade de acidente. Faz lá, ó, em 2012, ó, você leva lá em cima. Vixe, vai ser ruim esse risco, hein? Você leva lá em cima. A hora que bater no gráfico, você vira para cá. Ó, mais ou menos aqui, né? Olha lá, aqui também tá faltando 1, talvez, 2, quase 2, né, para chegar no... Então, 18, aqui deu mais ou menos quase que 18, né? Então, ó, janeiro de 2012 deu 18. Isso é um outro tipo de gráfico. Bom, olha lá, agora aqui ó, eu quero que vocês façam esse exercício. Eu vou estar colocando aí no site para vocês, tá? Tá? Quero que vocês observem o gráfico e respondam essas questões, tá bom? Obrigado e até daqui a pouco.